com a paz do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui com Jesus? Diga amém. Amém. Nós também estamos muito felizes com Jesus. Em mais uma noite de adoração, de consagração. Em mais uma noite a qual nós sentimos aqui poderosamente a unção do Senhor aqui nesse lugar. Eu vou pedir para Luquinhas jogar mais retorno para mim e pode tirar um pouquinho mais das caixas, porque aí eu consigo afastar mais o microfone da minha boca. Amados, eu queria conhecer nossos visitantes aqui nessa noite. Você que está visitando a gente, faz assim com o seu braço em nome de Jesus, para que eu possa conhecer vocês. Tem nossa querida ali, muito obrigado pela tua presença. Tem ali atrás também, muito obrigado pela presença de vocês. Tem mais alguém que está visitando? Amém. O que a igreja vai dizer para os nossos visitantes nessa noite? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Jesus te ama. Amém. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Muito obrigado. Amados irmãos, sem muita delonga, nesse momento, eu vou pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia em Números, o capítulo de número 10. Desculpa, Números capítulo 11. E hoje nós vamos falar sobre saudades do Egito. Meu fiel, aleluia. Números capítulo 11. Glória a Deus, aleluia. Números capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Todos acharam, queridos? Amém? Irmão que estiver sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com ele. Se você quiser também, você pode acompanhar aqui em nosso Data Show. Diz assim a palavra do Senhor: e os estrangeiros que estavam no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a aparência, semelhança a de bidélio, uma sementezinha branca. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau, que é um pilão, o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Lá em Números vai dizer que o sabor era de parecendo bolinhos de mel. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Versículo 31, por favor. Então soprou um vento do Senhor
e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. E ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e outro dia, e recolheu as codornizes, e o que menos colheu, teve 10 hómeros, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atá-avá, porquanto ali enterraram um povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Atá-avá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Feche seus olhos, por favor, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Eu queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça. Vamos falar com Deus nesse momento. Ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. Eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, usa-me mais uma vez, conforme o Senhor vem usando. Que as palavras que sejam proferidas nesse púlpito aqui, ó Pai, que nenhuma delas sejam minhas. Que nenhuma delas, ó Pai, sejam para atacar a nenhum dos irmãos. Mas que todas elas, Senhor, sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Que haja repreensão, que haja correção, mas que haja amor aqui também, ó Pai, nessa noite. Que nós possamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, entender que o Senhor nos ama e que o Senhor é quem tem cuidado de nós todos os dias. Nesse momento eu quero repreender todo o mal, Senhor. Deus, tudo aquilo que o inimigo planejou para impedir que meu irmão ouça a Tua palavra, eu repreendo agora nesse momento. A partir de agora, Senhor, assim como for o louvor, uma bênção, só haverá a manifestação da Tua presença aqui neste lugar. Ó Pai, abre os ouvidos. Não precisa meu irmão ficar mexendo no celular, papai, porque nenhuma má notícia chegará para ele nessa noite. Ó Deus, tome-nos em Tuas mãos e nos abençoe em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor amou o povo de Israel durante 400 anos. Depois que Israel sai da terra de Canaã, Israel que eu digo, Israel, Jacó, o homem, o descendente de Davi, de Abraão, ele sai de Canaã porque na terra de Canaã havia fome, mas Deus já tinha provido um escape para aquele povo através da vida do seu próprio filho José, que tinha sido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mas Deus, em sua benevolência, cuida de José no Egito e faz com que José se torne governador do Egito. Até então o Egito não possuía governadores. A única coisa que o Egito possuía era o faraó, que era uma espécie de rei. Não tinha por que ter governador no Egito. Mas não havia na terra do Egito nenhum homem como José. Então o faraó se vê obrigado a declarar a ele o homem mais forte do Egito abaixo dele próprio. José é usado por Deus e por causa de José o Egito se torna a nação mais poderosa da face da terra. O espírito que havia sobre José era um espírito de excelência, e tudo aquilo que José colocava às mãos dele, o Senhor abençoava, porque sobre a vida de José estava a bênção do Senhor. Ele não precisava clamar e nem precisava pedir a bênção de Deus, porque ele era a própria bênção do Senhor.
Então José foi um instrumento de Deus para que a sua família fosse livre, fosse liberta de morrer de fome. Os filhos de Jacó, juntamente com ele, saem de Canaã e vão para o Egito, e vão morar agora no Egito juntamente com seu filho José. Mas a Bíblia fala que chega em um determinado momento em que o faraó que se acendeu após se esqueceu de José, e o povo do Egito se esquece de tudo que José tinha feito, e agora o povo de Israel se torna escravo do Egito. O Egito agora escraviza o povo de Israel, e segundo alguns historiadores acreditam, inclusive, o povo de Israel foi usado para construir alguma daquelas pirâmides que se encontram até hoje no Egito. A mão de obra era escrava. O povo não tinha direito a nada, porque escravo não tem vida. A vida do escravo pertence ao seu senhor. Se o senhor acordar de mau humor e querer simplesmente tirar a vida do seu escravo, ele não deve satisfação a ninguém. Ele simplesmente tira a vida do seu escravo. Então, durante 400 anos, Israel vive debaixo da escravidão do Egito. Nascem-se filhos, nascem-se filhas, todas debaixo da escravidão. Mas a palavra do Senhor nos diz que um dia Deus ouve o clamor do povo de Israel, que clamava por um libertador. Então o Senhor faz com que nascesse um homem, um menino que seria lançado em um rio, e esse seria o seu nome, retirado do rio, ou Moisés. Moisés é chamado por Deus para ser libertador do povo de Israel. Durante 40 anos, Moisés aprende todas as artes, todas as ciências, tudo que era tipo de estratégia militar e bélica que havia no Egito. Mas um belo de um dia, quando para Moisés estava bem cômodo estar no palácio do Egito, a Bíblia fala que ele vai passear na terra e ele vê um soldado maltratando um dos seus irmãos. A Bíblia fala que ele se coloca na frente daquele soldado e mata aquele soldado que estava judiando de um dos irmãos judeus. Então Moisés, para que não fosse descoberto, ele pega o corpo daquele soldado e esconde nas areias do deserto do Egito. A Bíblia fala que no dia seguinte, Moisés sai novamente do palácio, como se nada tivesse acontecido, e agora há uma nova contenda, não mais entre um soldado e um judeu, mas entre dois israelitas. Eles estavam brigando entre si. Moisés, ciente do seu chamado, sabia que Deus tinha chamado ele para ser libertador, sabia que Deus tinha um chamado de liderança na vida dele, entra no meio dos seus irmãos e diz: irmãos meus, por que vocês estão brigando? Então um daqueles homens olha para ele e diz: quem foi que te colocou como libertador nosso? Quem foi que te colocou como juiz? Ou por acaso você pretende fazer com um de nós como você fez com o egípcio no dia de ontem? A Bíblia fala que o coração de Moisés se enche de temor. Então agora ele parte e ele vai viver erroneamente no deserto, porque ele sabia que se o faraó descobrisse que ele tinha matado um egípcio, a pena dele também seria de morte, e uma morte horrenda. Os egípcios sabiam matar. Os egípcios matavam em oferenda aos seus deuses. Então eles faziam daquilo um ritual macabro e satânico, a morte de um indivíduo. Moisés, sabendo disso, foge para o deserto. E agora ele passa mais 40 anos como um fugitivo no deserto. Foi necessário Moisés andar no deserto, porque Deus precisava de uma pessoa que tivesse experiência no deserto, porque seria no deserto que ele daria muitos livramentos para o seu povo. Deus então agora chama Moisés novamente, uma sarça que arde, um mato que começa a queimar, mas que não pega, está pegando fogo, mas não se consume, não está consumando. Então a Bíblia fala que Moisés acha aquilo extraordinário, se aproxima daquele lugar.
A primeira coisa que ele ouve é a voz de Deus dizendo: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque a partir desse momento o lugar onde você está pisando tem a minha presença, e onde eu estou a terra se torna santa. Então esse lugar é terra santa. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. A Bíblia fala que ali ele ouve mais uma vez Deus chamando, e Deus disse para ele: através de ti eu libertarei o meu povo de Israel. A Bíblia fala que então Moisés agora vai por Egito, liberta o povo de Israel. 10 pragas são necessárias para que o coração de Faraó amolecesse, para que o povo de Israel saísse do Egito. Assim acontece. O mar se abre, o povo atravessa em terra seca, o povo vê Deus literalmente durante o dia em uma coluna de nuvem, durante a noite uma coluna de fogo. O povo vê Deus fazer chover alimento para eles. O povo vê Deus tratando e curando todos os males e as feridas. Mas agora, nesse momento, o povo começa a ouvir vozes. E aqui eu entro na minha mensagem. Quantas pessoas entre nós está com saudade do Egito? Quantas pessoas entre nós está ouvindo vozes de pessoas que estão as convidando para voltar para o Egito? A Bíblia fala que quando Israel sai do Egito, estrangeiros saíram com Israel. Talvez egípcios que viram a mão pesada de Deus sobre a terra de Faraó. Talvez aqueles homens temeram a Deus e quiseram servir ao Senhor, quiseram sair com o povo, porque eles ouviram falar de uma terra prometida, de uma Canaã, e saíram com aquele povo. Queridos, preste atenção. Quando se sai do Egito, se deixa tudo do Egito. Quando se sai do Egito, não se traz nada do Egito. Porque tudo que você trouxer do Egito vai ser maldição para a sua vida. Talvez você não está entendendo o que eu vou falar, então eu vou trocar aqui as notas de 10 por notas miúdas. Quando se sai do mundo, se deixa todas as coisas do mundo. Você sabe por que você ainda não conseguiu entregar a sua vida para Jesus? Porque você não conseguiu ainda deixar a podridão do mundo. Porque você ainda não conseguiu largar os farelos que Satanás joga para você. Porque você se contentou com a lavagem que Satanás te entrega todos os dias. É por isso que você ainda não largou o Egito. Porque no Egito só há escravidão. Porque no mundo só há escravidão. Satanás, ele quer fazer de você um mero escravo. Aqui dentro você é chamado de filho, lá fora você é chamado de cavalo, onde literalmente um cão monta em você. E se essas palavras estão sendo duras demais para você, prepara, porque está vindo mais aí pela frente. Você só não está morto ainda, porque há um plano de Deus na sua vida. Louve a Deus, porque Ele não desistiu da tua vida. Porque no dia que Ele desistir de você, Satanás leva a sua alma. E enquanto você está brincando, Satanás está pintando e bordando com a sua vida. Ou é liberdade viver uma vida entregue às drogas, ou é liberdade viver uma vida entregue à cachaça, ou é liberdade viver uma vida entregue à prostituição. Liberdade tem aqueles que entregam a sua vida para Jesus. Aqueles que conseguem entregar a vida para Jesus, esses verdadeiramente vivem. Eu saio da minha casa, o sol pode estar de 50 graus, eu passo na porta de um bar e eu não tenho vontade nenhuma de tomar nada. Eu sou livre em Jesus. Satanás não me domina.
As drogas não me dominam, o álcool não me domina, a prostituição não me domina. Eu sou livre em Jesus. Mas Satanás monta em você e faz de você um escravo. O pastor João canta amassando barro para Faraó e a gente ri. Não é verdade? Só quem já trabalhou o dia todo com trabalho braçal sabe o quanto que é ruim você estar debaixo de um sol, capinando um terreno, como eu brinquei hoje de manhã, carregando cimento nos ombros. Mas chega no final do mês, o seu você quer. Chega no final de semana, o seu você quer. Mas quem é escravo não tem direito a nada. Você tem que carregar peso e ficar pianinho. Porque se você conversar demais, o que você toma é chicotada nas costas. Mas sabe o que eu vejo, Ricardo? É muita gente gostando de tomar chicotada, de apanhar todo santo dia de Satanás. Você sabe o que está faltando para você? Eu posso falar? Eu posso, querido, falar? Você sabe o que está faltando para você? Vergonha na cara. Porque quem tem vergonha na cara não se torna, não quer permanecer escravo de Satanás. E eu não estou falando aqui de igreja nem de religião. Eu estou falando de ser livre. Já chega de ficar passando a mão por cima da cabeça de muita gente que não quer nada com nada. Israel sai do Egito, mas ele leva estrangeiro com ele. Israel sai do Egito, mas leva ouro do Egito com ele. E tudo que Israel levou do Egito se tornou maldição para Israel. Porque se Israel tivesse confiado em Deus, Israel não teria ficado todo o tempo que ele ficou no deserto. Mas porque Israel teve saudade do Egito, das coisas do Egito, porque a mentalidade de Israel era uma mentalidade de escravo, Israel passa mais 40 anos no deserto. E tem muito crente que continua no deserto. E eu vou falar, porque a mente é de escravo. A palavra do Senhor diz: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você é livre. Um dia Jesus me libertou. No dia que Jesus me libertou, eu parei de ligar para a opinião dos outros sobre a meu respeito. Eu só ligo para a opinião de Deus. No dia que Jesus me libertou, eu parei de me importar com o que falam de mim. Eu só me importo com o que Deus fala de mim. No dia que Jesus me libertou, eu parei de olhar para o irmão. Eu só olho para Jesus, porque Jesus me libertou. Mas infelizmente tem muita gente com a mentalidade de escravo. Porque o escravo tem saudade da escravidão. Porque o escravo não sabe ser livre. O escravo, ele aprendeu a apanhar e ele não sabe mais ter outra vida. Sabe aquela pessoa que nunca comeu uma comida boa na vida? E aí quando ele chega diante de um banquete, ele não sabe nem como é que segura o garfo. Ele não sabe nem por onde é que ele começa a comer. Mas só que sabe o que acontece? É que tem muita gente que Deus pega e fala: tu é livre, pode comer aqui o banquete. Mas a mentalidade de escravo é tão grande que ele fala assim: eu vou comer isso não, vai fazer até mal. Aí em vez de comer o filé, ele volta para comer os fatos do boi. E Deus está falando: eu tenho o melhor para você. Mas ele fala: não, eu não gosto, eu não sei nem como é que eu como esse trem não. Deixa eu comer o meu, que eu já estou acostumado. Israel estava com saudade do Egito, porque Israel levou coisa do Egito com ele. E tem muita gente dentro da igreja que continua com coisa do Egito dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que continua com coisa do mundo, que continua com costume do mundo, que continua com vocabulário do mundo, que continua com atitude do mundo. Tem muita gente que o convertimento só foi levantar a mão e vir para frente, mas as atitudes é a mesma.
Tem muita gente que se converteu por vir na frente, mas na hora que um fala um A mais alto com ele, ele pega o facão e risca o chão. Você não é convertido não. Tu não é crente não. Sinto muito te falar, porque o meu Jesus era manso. E crente tem que ser igual a Jesus. Eu não vi Jesus riscando facão no chão. Então se você está riscando facão no chão, tu não é crente. Tem que pegar mesmo. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas a atitude ainda é do mundo, porque está levando coisa do mundo na bagagem. E eu preguei esses dias atrás, eu disse, a porta é apertadinha, sabe por quê? Porque você não pode passar por ela com nada. Só passa você sozinho, e ainda assim de bandinha, de lado. Se tiver barrigudinha assim, tem que encolher a barriguinha para passar. Porque a porta, né, Ariel? Porque a porta é apertadinha. Mas tem muita gente que está na igreja, mas em vez de ouvir a palavra de Deus, em vez de ouvir o que Deus tem para a vida dela, ela está ouvindo os estrangeiros. Gente que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com Bíblia, que não tem nada a ver com nada. Em vez dela se aconselhar com um homem de Deus, em vez dela se aconselhar com uma mulher de Deus, em vez dela ir se aconselhar com o próprio Deus, ela está indo se aconselhar com um colega de trabalho, está indo se aconselhar com um parente, que a vida é mais torta do que tudo, do que gancho do Capitão Gancho. Qual o conselho que você vai ter de uma pessoa que não tem nenhum temor a Deus? Qual a palavra que você vai ter de uma pessoa que não quer nada com Deus? Eu lhe digo, ele vai para o abismo e vai te puxar junto. E vai vocês dois junto para o abismo. Amados, não acerta teu relógio pelo relógio dos outros, não. Acerta teu relógio pelo relógio de Deus, que é o certo. O dele não atrasa, não. O dele é pontual, ó. Certinho, o ponteiro bate certinho na casinha, certinha. Aí a palavra do Senhor diz que alguns estrangeiros começaram agora a se levantar e dizer assim: ai, que saudade do Egito. Ai, que saudade da carne do Egito. Ai, que saudade do pepino. Do pepino, gente. O povo estava com saudade de pepino. Se tem um negócio que não tem gosto, é chuchu e pepino. Pepino. Porque o pepino era de graça. Você quer saber uma coisa que foi de graça? Jesus morreu na cruz por você de graça. O que ele fez não tem preço por você. São João, São Pedro, e o que teve de crente com saudade do Egito, não está escrito. O que teve de crente com saudade da carne do Egito no São João e no São Pedro, não está escrito. O que teve de crente com saudade do licorzinho, não está escrito. O que teve de crente com saudade de pular uma fogueirinha, e os que não pulou, né? Amado, a palavra de Deus diz que para Deus é sim, sim, não, não, tá bom? E eu não estou aqui jogando indireta para ninguém, eu estou jogando diretas. Porque ao pastor você engana. Primeiro porque eu não quero saber da vida de ninguém. Eu tenho a minha e os meus filhos, minha esposa, para mim já está o suficiente cuidar deles. Você é problema seu. Mas tem um que a gente não engana, aquele lá de cima. Não adianta você querer ficar se enganando. Chegou um tempo, amados, da gente tomar uma decisão na nossa vida. Chegou um tempo de você que quer se firmar mesmo.
Chegou um tempo de você que quer sair, sair mesmo. Mas chegou o tempo, querido, de nós tomarmos uma decisão. Sabe por quê, queridos, que eu estou falando essa palavra? Porque Jesus te ama. Amém. Porque eu tenho certeza que seria isso que ele diria hoje aqui para você. Quando Jesus ele foi ali para a cruz, ele não foi brincar. Ele não foi brincar. A Bíblia fala que ele suou sangue. A ansiedade era tão grande que ele suou sangue. Então ele não está brincando. Mas infelizmente tem muita gente que ainda está brincando. E o povo de Israel olha e diz: ai, que saudade da comida do Egito. E a Bíblia fala que aquilo aborrece Deus. Sabe por quê? Não foi a vontade de comer carne. Não foi porque eles se enjoaram do maná que aborreceu ao Senhor. Porque é normal você comer uma coisa várias vezes e você desejar comer alguma outra coisa diferente. A única coisa que eles podiam comer no deserto era o maná. Então é normal você sentir, mas é a forma como eles buscaram. Eles disseram assim: quando eu estava no mundo, eu não passava isso aqui não. Quando eu estava no mundo tinha problema, mas na minha casa não faltava carne. Mas na minha casa tinha fruta todo dia. Meu bolso só andava cheio de dinheiro. E quantas pessoas têm falado dessa forma com Deus? Não entendem que quando Deus permite você ir para o deserto, é porque Ele quer conceder experiências sobrenaturais com você no deserto. Tem crente que ainda não entendeu que o deserto é o lugar onde Deus se revela para você, é o lugar onde Deus faz milagres na sua vida, é o lugar onde Deus transforma você, é o lugar onde Deus muda você. Mas tem pessoas que quando estão no deserto sentem saudade do Egito, e aquilo aborrece, enfurece ao nosso Deus. Porque aquele povo diz assim: a única coisa que nós temos é esse maná. Eu quero só dizer mais uma coisa para vocês. Você tem sido grato, queridos? Você tem sido grato? Como é que está sendo a sua gratidão com Deus? Eu posso colocar o dedo na ferida? Porque agradecer pelo pão de cada dia, isso aí é obrigação. Mas você tem sido grato ao Senhor pelo seu trabalho? Hoje pela manhã nós aprendemos que todas as coisas só vêm se for da parte de Deus. Então quando você reclama do seu salário, você está reclamando de Deus. Você está reclamando do que Ele mandou para você. Você tem sido grato pela sua casa? Pastor, mas eu moro de aluguel, não é minha. Graças a Deus. Você não está morando debaixo de uma marquise. Você podia estar tomando sol e chuva. Deus providenciou um lugar para você reclinar a sua cabeça e descansar todos os dias. Você tem sido grato, queridos, pela sua saúde? Ah, pastor, mas eu estou tão adoentado. Chega no hospital, numa pessoa que está na UTI, e fala assim: você gostaria de trocar comigo? Pergunta para ver se ela não gostaria de trocar com você. Acredito que ela trocaria com você na hora. Você tem sido grato a Deus pelos seus filhos? Você tem sido grato ao Senhor por eles? Você tem sido grato ao Senhor pela pessoa que Deus colocou do seu lado? Você tem agradecido ao Senhor por isso? Porque os israelitas se queixaram do maná que Deus dava para eles. E eles se queixavam do maná porque era só maná que tinha. Talvez você se reclama porque é só o que você tem. E isso aí aborrece a Deus. Só tem um momento na Bíblia que eu vejo Jesus decepcionado. Eu não
vejo Jesus decepcionado com Judas, nem com Pedro, e olha que Judas trai e Pedro nega. Mas eu vejo Jesus decepcionado com os leprosos, ao ponto dele falar, não eram 10? Ao ponto dele se queixar, cadê o restante? E por que ele está agora chateado? Porque faltou gratidão. Porque esse pouquinho que Deus te deu, Ele pode fazer muitão. Desse manazinho que você está desprezando, Deus pode fazer uma bênção que pode sustentar sua casa inteirinha. Aquilo ali é provisão de Deus para você e você não está entendendo. Aquilo ali é escape de Deus para você e você não está entendendo. Então, meu querido, minha querida irmã, você tem sido grato ao Senhor? Você tem sido grato a Deus? Ou você está com a mentalidade escrava, como a mentalidade do povo de Israel, que nunca vê benefícios em nada, que sempre quer mais e nunca está satisfeito com o que tem? Sempre quer mais e mais e mais. Salomão vai dizer: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá, sempre quer mais. E tem muita gente que é a sanguessuga, ele nunca está satisfeito, sempre quer mais e quer mais. Mas chega um momento que até Deus fica irado, porque o Senhor olha aqui agora e Ele diz: vocês querem carne, né? Então vocês vão comer carne. Vocês pediu foi carne? Então vocês vão comer carne. E eu já falei para vocês, Deus é exagerado. Cuidado com o que vocês pedem a Deus, porque Deus dá, mas Ele dá para ver doer. E Ele falou: vocês querem carne? Então vamos comer carne. E diz que cada um, quem pegou pouco, pegou 10 homeros. É como se cada um, quem pegou pouco, tivesse pegado 20 quilos. Quem pegou pouco, pegou 20 quilos. Imagina, Ricardo, pensa que, vamos fazer um cálculo rápido. A Bíblia fala que saiu do Egito 600 mil homens. Vamos fazer aqui um cálculo. Para cada homem ou mulher, 1.200.000. Vamos dizer que eles não gostavam de menino. Não gostavam, eles tinham uma raiva de menino desgramado. 2 meninos por casal. Então a gente já dobra 2.400. Vamos botar 2.500, porque tem uns que gostavam. Fez mais um, 2.500. Multiplica aí agora 2.500.000 vezes 20 quilos de carne, para você ver quanto quilo de carne que dá. Deus é exagerado ou não é? Exageradíssimo. Mas só que a Bíblia fala que teve uns que enquanto a carne estava nos dentes, morreu. Porque o miserável nem para orar, para agradecer a Deus, orou. Nem para isso serviu. Então, queridos, para finalizar a minha palavra, querido, Jesus te tirou do Egito. Jesus te tirou da escravidão para você ser livre. Talvez você ainda está atravessando o deserto, mas saiba que no deserto é duro, tem sol, tem areia, o negócio é pesado, mas tem milagre do Senhor. Deus está contigo de dia, Deus está contigo de noite. Não vai faltar o pão para comer, não vai faltar água para beber, querido, não vai faltar as vestes para você, para os seus filhos vestir, nem o sapato para calçar. Tu está no deserto, mas Deus é quem dá o provimento, amado. Não reclama não. Deixa as coisas do Egito no Egito. Talvez lá na tua casa ainda tem uns negocinhos do Egito.
Quando Rebeca saiu da casa do pai dela, ela roubou um ídolo do pai dela, Labão, intocou debaixo das roupas, dos negócios que leva, né, do camelo, e colocou ali. Labão veio de lá furioso. Engraçado que Labão não queria saber das filhas, mas do santo dele ele ficou retado. As filhas não tem problema, mas o santo não mexe. E ele chegou para Jacó e falou: rapaz, tu leva minhas filhas, olha só, ainda leva meu santo. Você não tem vergonha não. Aí, cuidado com o que você fala, viu, querido? A boca serve para abençoar e para amaldiçoar. Jacó fala assim, ó: se alguém aqui entre os meus roubou, que morra. Mais na frente um tiquinho, quando ela vai ter Benjamim, ela morre de parto, porque a palavra foi profetizada. Mas por que ela morreu? Porque levou o que não devia ter levado do Egito. O que você traz do Egito é maldição para a sua vida. Israel recebe um bocado de ouro do Egito como recompensa. Não precisava ser pago por nada, porque a nossa herança é Deus. Se tu está firmado com coisa da terra, querido, se tu ainda está preso com coisa da terra, larga as coisas da terra, tua herança é Deus. Mas o povo de Israel, Luquinhas, levou um bocado de ouro do Egito. Levou. O povo do Egito quis dar para eles. Eles falaram assim: eu não queria não, mas você está dando com tanta, né? Vocês estão me dando esse ouro aqui com tanta boa vontade, vou levar. Levou os ouros. Sabe o que eles fizeram com o ouro do Egito? O bezerro de ouro. Tudo que você traz do Egito é maldição para a sua vida. Você não está acreditando em mim não? Então pague para ver. Tem alguma coisa do Egito em sua casa? Joga fora. Joga fora. Tem alguma coisa do Egito no seu coração? Joga fora. Tem alguma coisa do Egito na sua mente? Joga fora. É melhor, para que não seja maldição para a sua vida. Nós aprendemos hoje também que em vez de dar ouvido para quem não tem nada de Deus, é melhor eu dar ouvido para pessoas de Deus. Porque o povo de Israel, quando deu ouvido aos estrangeiros, eles pecaram contra o Senhor. E em terceiro lugar, seja grato a Deus em todos os momentos, queridos, porque quem é livre, ainda que ele não esteja vendo, a fé é a firme convicção das coisas que não se veem, mas que se espera. Quem é livre não está vendo, mas sabe que vai chegar. Quem é livre não murmura, porque ele sabe que Deus vai enviar, que Deus vai fazer, porque ele é bom. E saiba que tudo que você pedir a Deus, Deus dará. Então peça as coisas para Deus com sabedoria, porque Ele é provedor sobre nossas vidas. Vamos ficar de pé nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria convidar o Ministério Louvor aqui à frente. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor. Eu queria que você pensasse um momento na sua vida, nesse instante. Eu queria que você pensasse um momento na sua vida. Como é que está a tua vida agora? Esquece quem está do teu lado. Esquece quem está do teu lado. Você não deve satisfação para ninguém. Ninguém paga tuas contas. Ninguém está contigo no dia a dia. Ninguém conhece suas lágrimas. Ninguém sabe das suas dores. Ninguém sabe. Só você e Deus. Mas eu queria que você refletisse por um momento agora em sua vida. A palavra do Senhor nos diz que Satanás ele vem para matar, para roubar e para destruir. Mas a palavra do Senhor também nos diz: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância.
O que Jesus tem para você, meu querido, minha querida irmã, é vida. Mas não é somente vida, é vida com abundância. O que Jesus tem para você é liberdade. Pastor, eu já tentei. Ah, pastor, eu já tentei. Quantas vezes eu tentei ficar livre? Quantas vezes, pastor, eu tentei ficar livre desses pensamentos ruins? Quantas vezes, pastor, eu tentei ficar livre dessas más índoles, dessas más companhias, dessas coisas ruins que eu faço? Mas eu nunca consegui, pastor. Tá certo? É porque você tentou sozinho. Entrega na mão do Senhor hoje. A palavra do Senhor nos diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Feche seus olhos, querido, por favor. Analise a sua vida por um minuto. Analise. Satanás vai jogar na tua mente dizendo: ah, mas você está aqui na igreja, mas no Egito era muito melhor. Porque aqui na igreja tem pessoas que te julgam. Porque aqui na igreja tem irmão que nem fala com você. E lá no Egito, pessoas sentavam com você na roda, pessoas bebiam e riam com você. Mas o que Satanás está omitindo é que lá você estava preso. O que ele está omitindo é que lá você estava em opressão. É que lá não havia felicidade. É que lá você estava se acabando. Aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, verdade, querido? Perfeito é Jesus, mas todos os dias nós damos mais um passo em direção a Ele. Aqui é o melhor lugar. Apesar dos pesares, aqui é o melhor lugar para você estar. Não há lugar melhor. Essa madrugada, 3 pessoas faleceram de um acidente. E na hora que eu vi essa notícia, eu me recordava que essa madrugada os jovens da igreja estávamos todos ndos numa pizzaria, adorando ao Senhor, rindo, celebrando a Deus. Foram todos para casa e todos bem. Não estou dizendo, queridos, não quero julgar as pessoas que faleceram. Eu quero dizer que quando você serve ao Senhor, a Bíblia fala que o Senhor acampa anjos ao seu redor. Eu quero te dizer que quando você entrega a sua vida para Jesus, você deixa de viver para o mundo, mas você continua vivendo para Deus. A felicidade aqui é uma felicidade verdadeira, porque aqui eu não preciso de cachaça para ficar feliz. Aqui eu não preciso de droga para ficar ligado. Aqui, se eu me embriago de alguma coisa, é do Espírito Santo de Deus. Aqui, querido, se eu me ligo em algo, é em Jesus. Felicidade é para quem serve a Deus. Liberdade é para quem serve a Deus. Não olhe para o irmão, olhe para Jesus. Quando você olha para o irmão, esse pensamento ainda é do Egito. Olha para Jesus, esse é o pensamento do céu. O apóstolo Paulo diz: olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós olhamos. Verdade, Deus. Olhe para dentro de você nesse momento. Como é que você está? Talvez você entrou aqui hoje destruído, acabado, sem vontade de mais nada. Mas eu quero te dizer, Jesus te ama. Não precisa você fazer sacrifício nenhum. Ele já fez todo o sacrifício. Não há preço a se pagar. Ele já pagou o preço. Basta você entregar a sua vida para Ele. E amanhã, pastor? Amanhã só pertence a Deus. É um novo dia. Deixa Deus trabalhar na tua vida, meu querido. Abre mão do Egito. Abre mão da mentalidade do Egito. Para de ouvir as pessoas do Egito. Ouça a voz de Deus nessa noite. Eu quero orar por você. Você pode colocar a mão no seu coração nesse momento. Coloque a mão. Se houver algum mal, algum problema, algum transtorno, eu creio que o Senhor há de te curar nesse momento.
Ó Deus, em nome de Jesus, a minha oração nesse momento é de gratidão, ó Pai, porque de nada nós temos falta, porque tudo o Senhor tem feito para nós, porque Tu és bom, ó Pai. Senhor, quantas vezes Satanás tenta lançar em nossos corações pensamentos que nos fazem entristecer, ó Pai. Pensamentos, ó Pai, que nos leva a achar que no Egito nós tínhamos algum tipo de comorbidade, algum tipo, Senhor, de conforto, algum tipo de liberdade, ó Deus. Mas no Egito nós éramos escravos. No mundo, ó Pai, Deus, não há salvação. No mundo não há felicidade. No mundo não há paz. Mas em Ti há paz. Em Ti, Senhor Deus, há liberdade. E nesse momento, ó Pai, eu clamo ao Senhor que grilhões se quebrem agora, que cadeias se quebrem agora, no nome de Jesus. Que haja liberdade agora na vida do meu irmão e da minha irmã. Papai, eu ordeno no nome santo de Jesus, Satanás, solte agora as amarras, solte agora as algemas, solte agora o que está prendendo o coração do meu irmão. Eu lhe ordeno, saia em nome de Jesus. Haja liberdade agora, que haja liberdade. Eu vejo aqui, ó Pai, pessoas que têm um chamado do Senhor, pessoas que foram chamadas para Te servir, pessoas que foram chamadas, ó Pai, para Te adorar, ó Deus, em nome de Jesus. Mas Satanás tem impedido, ó Pai. Satanás tem feito essas pessoas muitas das vezes cair, tem colocado pensamentos mundanos quantas vezes na mente dessas pessoas. Mas nesse momento eu Te peço, ó Pai, Senhor, que haja liberdade agora em cada mente, e que eles sejam, que elas sejam verdadeiramente livres para a honra e glória do Senhor Jesus. Continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer um convite muito especial. Eu farei esse convite apenas uma vez, porque Jesus é muito especial para mim. Se você que ouviu essa mensagem quer deixar de ser escravo e quer passar a ser livre, se você quer entregar a sua vida nesse momento para Jesus, a sua hora chegou e o momento é agora. Então eu quero perguntar: há alguém aqui entre nós que ouviu a palavra e que a palavra tocou em seu coração e que está sentindo o Espírito Santo mover e dizendo: filho, chegou teu dia? Tem alguém aqui entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus? Há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, mas que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Erga suas mãos, eu quero orar por você. Temos alguém? Amém. Não temos, que Deus te abençoe. Tem alguém aqui entre nós que se afastou do Evangelho, era da igreja, caminhou na igreja, mas em um determinado momento se afastou da igreja, mas hoje ouviu essa palavra e entendeu e quer voltar para o Senhor Jesus, quer retornar hoje? Tem alguém aqui entre nós, queridos, que quer refazer a sua aliança com Jesus? Ergam suas mãos e eu quero orar por você. Há alguém aqui entre nós? Nós temos alguém? Não há. Então que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, queridos, essa semana, terça-feira, nós temos aqui nosso culto de oração. Tivemos o último elo da campanha Portas Abertas, mas essa semana agora, né, Dora? Vamos ter aqui o culto de agradecimento ao Senhor. Inclusive nós vamos ter aqui testemunhos que serão contados. Se você tem seu testemunho também, procure as irmãs, procure o evangelista Ricardo, né? Se você quiser contar seu testemunho, é claro. Mas venha para a igreja orar também, em nome de Jesus, confirmando o milagre. Quinta-feira, queridos, a campanha, né, nosso culto Mais Que Vencedores também será uma bênção. Queridos, sábado agora nós tivemos nosso culto de jovens, não foi, Luquinhas? Bênção, a igreja aqui estava cheia de jovens, graças a Deus. E eu fiz um desafio aqui para que domingo de Santa Ceia os jovens louvem ao Senhor, não foi isso? E os jovens então vão ensaiar que dia? Sábado, daí eu vou ver o horário. Sábado os jovens estarão ensaiando aqui na igreja para louvarem no domingo de Santa Ceia. Sexta-feira, ensaio das mulheres aqui na igreja também. Segunda-feira, discipulado para os irmãos que descerão as águas às 19h30. Se você tem o desejo de descer as águas, venha também em nome de Jesus. Quarta-feira agora, de hoje a 8,
vamos ter um culto especial de varões. Então eu quero aqui já, desde já, convidar todos os varões para que não falte, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem mais algum aviso? São esses mesmo? Nos céus e na terra? Nos céus e na terra? Nos céus e na terra! Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.